adolescentes em situação de trabalho infantil em 8 municípios do Agreste. A fiscalização ocorreu por meio de uma mega operação realizada entre os dias 1º e 8 de agosto. O que nem todo mundo conhece são as punições para quem explora menores de idade dessa forma. Sobre isso, eu converso com o advogado trabalhista Efigênio Medeiros. Doutor Efigênio, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Já conte aí pra gente o que é que configura, né, o trabalho infantil. Doutor Efigênio? É definido. Sim. Bom dia. Bom dia. Você me escuta? Perfeitamente. Bom dia a todos, Laís. O trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças de sua infância e dignidade, né? Ele é diretamente prejudicial ao desenvolvimento tanto físico como mental, né? E são várias questões que interferem no desenvolvimento da criança, interferem no seu aprendizado, priva as crianças de frequentar escolas, né? Muitas abandonam os estudos, né, prematuramente, certo? E é muito difícil que se concilie um trabalho, né, que normalmente é extensivo, é longo, com essa frequência escolar. E, doutor Efigênio, quais são as penalidades para quem expõe uma criança, um adolescente ao trabalho infantil? Laís, como bem você colocou, o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, em alguns casos a própria Polícia Rodoviária Federal teve dando apoio a essa operação que aconteceu nessas 8 cidades aqui do Agreste, né? O Ministério do Trabalho, ele aplica uma multa que vai de 1 a 5 salários, dependendo do número de crianças identificadas nesse ambiente de trabalho. É importante dizer também que houveram fiscalizações realizadas até em feiras livres, né? É muito comum aqui, é uma região aqui que a gente tem essa cultura de feira, né? E é muito comum a gente encontrar crianças que exercem esse trabalho junto com os pais, né? É importante dizer que a educação, ela passa pelo fato de educação para o trabalho, de responsabilidade, tira do meio, muitas vezes, um meio que pode levar essa criança a se envolver com drogas, mas também não pode haver o excesso. E a gente sabe que, infelizmente, são crianças até abaixo de 14 anos. Foi inclusive identificado lá, as crianças abaixo de 14 anos, o que não é permitido de forma nenhuma, né, porque a lei ela prevê o trabalho para menores não abaixo de 14 anos, mas de 18 a 16 anos, que é aquela condição do jovem aprendiz. Essa é uma condição que é possível, né? Mas, então essa multa, ela não é uma multa, não existe um crime penal hoje, né, com relação a esse trabalho infantil. Existem alguns projetos no Senado e no Congresso para tipificar esse tipo de ato, né? Mas não é ainda. Então é uma multa administrativa, que ela é emitida pelo Ministério do Trabalho e, como eu bem coloquei, ela vai de 1 salário mínimo a 5 salários mínimos. Pois é, o senhor citou aí, né, o caso das feiras, né, que é muito comum a gente ver crianças, não só nas feiras de Sulanca, né, mas também feira de fruta, verdura. Eu recebi, nessa operação a gente recebeu vídeos, né, de crianças nos açougues municipais, enfim. E existe, doutor Efigênio, uma linha muito tênue, né, daqueles pais, dos responsáveis, que não tem com quem deixar a criança, leva eles para o ambiente da feira, mas eles não estão ali trabalhando, e tem, né, o outro lado, que são os jovens que realmente estão trabalhando, e nem sempre só com seus pais, né, arrumam empregos ali oferecidos pelos feirantes nos mais diversos modos, porque também é entre várias aspas, uma mão de obra barata, né, doutor Efigênio? É verdade, é uma exploração infantil, a gente poderia colocar dessa forma, mas com relação a esse fato de que você colocou que todos nós, cidadãos, a gente vai até uma feira e a gente identifica, né, esses casos. Então, quando houve essa fiscalização, foi aberta uma oportunidade para que houvesse umas explicações e que houvesse a ida dessas pessoas que foram identificadas, ou empresários ou até pais dessas crianças, para que houvesse uma explicação junto ao Ministério do Trabalho. O que é que ocorre? Foi identificado realmente que algumas crianças não estavam ali trabalhando, não é? Mas como você disse, tem um outro caso que algumas pessoas ali ao redor se aproveitam dessa mão de obra, porque paga-se um valor irrisório, uma jornada que é extenuante, que a criança chega de madrugada e fica até o final da tarde,
né? Em outros casos, em algumas empresas, Laís, houve a vinda da empresa até o Ministério do Trabalho, foi exigido que houvesse, primeiro, o vínculo com aqueles que estavam acima de 14 anos, até 18 anos, de 16 a 14, que é o jovem aprendiz, e que houvesse o reconhecimento do vínculo e o pagamento dessas verbas rescisórias. Tivemos alguns casos nessa operação que houve essa exigência, né? Mas aí fica exatamente uma coisa para se educar, né? O fato de uma criança estar acompanhando o pai, porque não tem com quem ficar, não necessariamente ela tem que estar trabalhando. Passar o dia trabalhando, sem um horário de alimentação, sem um local adequado para estar, né? Então tem que haver o bom senso, você tem total razão nesse sentido, mas não a exploração infantil, que infelizmente se utiliza o fato de dizer de que essa criança não tem com quem ficar, ou que é melhor estar ali do que estar abandonado ou estar no meio, né? Mas a gente, inclusive, foi observado que existia até condições insalubres, crianças trabalhando com equipamentos pérfuro-cortantes, crianças expostas a extremos ruídos em alguns locais, e a gente sabe que aqui é muito forte o polo têxtil. Então houveram inúmeras infrações que foram identificadas, e isso precisa ser regularizado e tem que ser, essa operação é nesse sentido de proteger, né, a criança. E é importante a gente frisar que a lei prevê um trabalho para menores de idade, mas a partir de uma determinada idade, e tem uma série de regras a seguir, uma série de direitos que são garantidos para esses jovens, né? Não é simplesmente que ele pode só trabalhar. Tem tudo aí, um processo para ser seguido para que isso seja dentro da legalidade, né, doutor Efigênio? Perfeito. A lei do menor aprendiz, né, que é uma lei de 2000, ela prevê a regulamentação necessária para o contrato de aprendiz, né, com duração do contrato. Para você ter ideia, um contrato que ele não pode ultrapassar de 2 anos, ele tem uma carga horária muito leve, que é apenas 30 horas semanais, né? Ela exige que essa criança esteja regularmente estudando, né? Ela tem que comprovar, porque senão esse não seria o contrato do jovem aprendiz. Então tem todo um regramento que ele deve ser acompanhado, né? E deve ser ofertado a esses adolescentes para que ele tenha essa oportunidade de iniciar exatamente como aprendiz no mercado de trabalho, e não o que a gente foi observado nessa operação, né? Que eram locais insalubres, locais que não traziam nenhum aprendizado para a criança, mas na verdade estavam sendo tratados ali como adultos, né? E com remunerações abaixo do mínimo. Então, uma série de infrações, que esse foi o objetivo, né? E importante demais desse tipo de operação, porque identifica esse tipo de trabalho. Quer dizer, nós tínhamos crianças abaixo de 14 anos trabalhando em locais insalubres. E para a gente finalizar, só frisar, doutor Efigênio, a importância da denúncia, né? Que a gente não espere operações como essa, que vieram agentes de outros estados para dar reforço, né, aos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Caruaru, que a gente possa também fazer a nossa parte. Não só quando a gente vai na feira e vê uma criança trabalhando, vê uma criança pegando frete, mas de todo modo, quando a gente chega numa porta de supermercado, como eu mesmo já presenciei, uma mãe que sentou num banquinho e colocou os 2 filhos para vender tapioca e ainda ficava dizendo: cadê? Já vendeu tudo? Vai vender logo. Então, assim, para que a gente, como sociedade, como parte de um todo, a gente também faça o nosso papel, né, de levar isso para o Conselho Tutelar, de denunciar no Ministério Público, no Ministério do Trabalho e Emprego. Enfim, que a gente também tem que se inserir nisso como responsáveis, né? Perfeito, Laís, a sua colocação. A criança, ela não pode ser utilizada, né, como mão de obra barata, como uma mão de obra acessível, né? E o fato de se denunciar, de se levar às autoridades, todas as autoridades que você citou, eu colocaria também, o Conselho Tutelar pode ser acionado, né? É mais fácil, é mais próximo da sociedade, pode ser colocado no sentido de, isso não é uma caça às bruxas, mas sim respeito e dignidade às crianças, né? Então é importante demais que haja, né, essa atenção da sociedade nesse sentido. Doutor Efigênio, muito obrigada pela participação hoje, trazendo esses esclarecimentos, porque a gente vai ouvindo, né, teve a operação, a gente escutou aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente precisa também falar
das punições para alertar as pessoas que muitas vezes vão entrando, vão contratando essas pessoas, às vezes por influência de um colega que já faz isso e às vezes não sabem onde estão se metendo. Então, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos, tá? A gente está sempre aqui à disposição para tratar desses temas. Então, muito obrigada e uma ótima semana para o senhor. Um bom dia, Laís, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A gente conversou agora com o advogado trabalhista Efigênio